Making sure that you know why, because this is forever. You know what, Dad? You don't like NBA basketball. And there will be no surrender. Giannis on the break. You know that this might hit forever. No surrender. This might hit forever. Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam bem-vindos ao Bola ao Ar, o podcast sobre a NBA do SAP24, produzido pela Madre Mídia. Eu hoje tinha pensado fazer a introdução habitual, mas a verdade é que não sou capaz. Não sou capaz porque temos entre nós uma pessoa inexperiente e eu também não a queria comprometer, vamos dizer assim, nestas leads de comentar basquetebol, e por isso vou passar já a apresentá-lo. Olá Carlos, está tudo bem? Eu acho que estamos a bater os recordes da audiência deste evento no Bola ao Ar, porque temos connosco o Carlos Barroca, que se pode dizer que é uma espécie de GOAT do comentário desportivo nacional. Essa do GOAT, acho que há muitos com pele de GOAT que são Wolves, mas isso é outra história. Ricardo, furei o protocolo e apresentei o Carlos primeiro do que tu, porque eu estou super contente por isto estar a acontecer. Estou aqui quase a tremer das pernas e tu sabes, e tu também estás um bocadinho, não é? Sim, um bocadinho, mas fizeste bem, furar o protocolo. Se há alguma coisa em que eu acho que hoje, se há algo que hoje devias fazer era furar o protocolo. Não vejo ninguém melhor do que tu para furar protocolos. Ok, estás bom, Ricardo, como é que estás a viver estes tempos de isolamento, por assim dizer? Olha, ainda estou dentro do mesmo registro da semana passada. Isto para mim continua a ser um fim de semana um bocadinho mais comprido. Não tenho tido muito tempo porque continuo a trabalhar em teletrabalho, é verdade. Não trabalho à noite, isso é uma grande diferença, e o Carlos saberá bem o que é que quero dizer. Estou a dormir melhor do que nunca, estou a dormir bem, estou a dormir muitas horas e portanto nesse aspecto não me posso queixar. Queria só sublinhar o facto de tu estares em versão Nuno Rogério também, com uma bela estante de livros atrás de ti. Sim, aparentemente agora é obrigatório. Sim. Eu não tenho aqui nenhuma estante com livros. Podia ir buscar aqui os livros que estão a ser lidos cá em casa. Ricardo, eu peço desculpa de interromper. Eu peço desculpa de interromper, Ricardo, mas é assim, se olhares bem para a estante é falsa. Aquilo são só cabeçalhos de livros. É papel de parede. São dois pósteres. Portanto, aquele ar intelectual tem outros motivos, com certeza, porque aquilo nem sequer é papel. Antes de mais, agradecer ao Carlos por ter tirado um bocadinho do seu tempo, que eu sei que é ocupado para estar aqui a falar um bocadinho connosco. Já temos, aliás, um comentário no Facebook que diz, do João Vicente: é preciso chegar à quarentena, infelizmente, para termos um convidado de luxo com uma grande voz da NBA em Portugal, com noites fantásticas, que é o clássico. Eu não sei fazer, desculpe, foi uma péssima imitação. Bem, então se não sabes fazer, não estragues, está bem, João? Tá bem. Carlos, queria começar por lhe perguntar uma coisa, que é o Carlos tem estado na Ásia, não é? Tem trabalhado para a NBA na Ásia. Como é que tem sido a experiência e o que é que tem feito lá? E em segundo lugar, se tem saudades de comentar jogos? O que a vida tem de bom é a gente fazer coisas que gosta. Foram 25 anos a comentar jogos, tanto como o João deve calcular, e os seus 3 ouvintes, que vocês disseram que tinham 3 ouvintes neste programa, devem calcular. Estou um bocadinho mais agora, mas é sorte. Hoje temos o João Vicente também, não é? Sim. Já são 4. Como vocês disseram há pouco, assim, o que é importante é a gente fazer as coisas que gosta e no tempo certo. Portanto, eu adorei o que fiz enquanto comentador. Foram anos ótimos da minha vida, de campeonatos do mundo, campeonatos europeus, Jogos Olímpicos, WNBA, NBA, sei lá, tudo o que se passava em Portugal, em Espanha, Euroliga, por aí fora. Foram anos fascinantes, foram anos que abriram imensas portas e me deram felicidade, que é isso que é mais importante na vida, e acho que se calhar neste momento em que estamos a viver esta situação tão diferente do mundo, que nenhum de nós estava preparado para isto, de facto a felicidade é a coisa que mais interessa na vida. Se me perguntasse se tenho saudades de comentar os jogos,
Não tenho saudades da vida que levava, porque eram muitos jogos e era uma vida muito. Eu via o pôr do sol, via o nascer do sol todos os dias. E portanto, quem sabe o que é trabalhar de noite e trabalhar de dia, às vezes é muito complicado. Alguns anos foram anos que se misturavam com outras coisas que eu fazia, nomeadamente diretor do desporto escolar, organizar eventos. Era muito duro, mas foi bom. Portanto, e o que a gente leva da vida é o que é bom. O que eu faço agora na Ásia, eu comecei por sair em 2014 para a Índia, onde tive 3 anos e um mês, e depois, digamos, dei o salto da Índia para um espaço maior, que é ser responsável de Basketball Operations para toda a Ásia. Portanto, eu nesta altura tenho o mercado todo da Ásia, excepto a China e a Índia, e tenho também a Oceânia, portanto, a Austrália e a Nova Zelândia. Portanto, é um trabalho fabuloso que vai desde trabalhar com miúdos, com escolas, com professores, com federações, com associações, com governantes, com ministérios, com talento, com jogadores da NBA, com futuros jogadores da NBA. Portanto, é assim uma vida encantadora, é o que eu posso dizer. Saudades? Eu, Há sempre, mas estou é, bem. é o trabalho de sonho ou não? É dream job. Se havia coisas que a vida me preparou para, nos sucessivos trabalhos que fui fazendo e nas coisas que fui fazendo, foi no fundo preparar-me para juntar, se calhar, os elementos todos que eu gosto da minha vida: gestão, comunicação, educação e desporto. E portanto eu tenho o dream job porque eu faço exatamente a junção destes 4 elementos, e o meu trabalho digamos, potenciar essas vertentes e depois meter aqui, se calhar, o meu entusiasmo, a minha intensidade, a minha alegria, o meu otimismo, e descobrir pérolas, descobrir talentos para jogadores, talentos para dirigentes, talentos para atletas, por aí fora, e criar uma pirâmide que neste momento vale 24 milhões de miúdos, 100 mil professores, um projeto de fan acquisition único no mundo. Portanto, dá gozo. Há uma coisa, que estava a falar sobre no fundo a responsabilidade que é estar na NBA, e este é um ano atípico, não é? na história da NBA, com as mortes do David Stern, do Kobe Bryant, e com tudo isto está a acontecer agora no mundo, porque a liga está parada. Desculpa lá, Ricardo, eu não te deixei perguntar nada, mas a seguir já vais falar. Mas eu queria saber como é que se vive tudo isto e no meio de tudo isto, porque o Carlos acaba por viver no meio de tudo isto. O Carlos com certeza conhecia o Kobe, não sei se conhecia o David Stern, quer dizer, conhecia estas personalidades, e agora estar no meio de tudo isto, como é que se gera isso? Conhecia, tenho uma história em relação ao Kobe, que ainda eu, jogador, num torneio em que participámos em Espanha, jogámos na altura com uma equipa italiana que tinha lá um poste que também se chamava Bryant, que era o Joe Jellybean Bryant, que era o pai do Kobe Bryant. E portanto isso permitiu-me sempre que tive com o Kobe, foram algumas vezes durante a minha vida, a conversa normalmente, porque assim, ele não sabe quem é o Carlos, eu sei quem é o Kobe, ele não sabe quem é o Carlos, não está aqui. Mas havia sempre um princípio de conversa: how are you, how is your father? E ele: my father, you know my father? Portanto, vinha a conversa e tivemos a oportunidade de estar juntos várias vezes. Lembro-me de uma muito especial, que uma série de amigos nos acompanharam nessa viagem, que foi um jogo que os Lakers fizeram em Barcelona, daqueles Opens, aqueles jogos de exibição de princípio de temporada, e perderam esse jogo, mas acabei eu e os meus amigos todos a jantar na mesma sala que os Lakers todos, o Kobe Bryant, o Derek Fisher, portanto, todos os craques da equipa, o Phil Jackson, que era o treinador na altura, e portanto foi uma das vezes. Lembro-me, tirei uma fotografia com um fã português que era o João Cunha, que nos acompanhava muito nos jogos da NBA. A fotografia ficou tremendamente tremida. Quem estava a tirar a fotografia estava tão emocionado que tremeu, e a fotografia está assim um bocado obsoleta. O Kobe não parece o Kobe. Portanto, o David Stern era uma pessoa especial. Assim, o que é hoje a NBA global, isso aqui é essa uma questão que vocês gostavam de falar sobre isso. A NBA global é o produto da visão do David Stern. O David Stern, ainda como vice-presidente da NBA, não vice-presidente e não presidente, o David Stern apanhou uma NBA que faziam jogos de exibição e clínicas de exibição em parques de estacionamento de supermercados,
e as pessoas não se lembram disso. Portanto, e ele pegou no produto, refinou o produto, dourou o produto, embrulhou o produto e teve a visão de transformar o produto num produto global. E se hoje existem 14 escritórios à volta do mundo e existe esta visão global da NBA estar em 215 países e ser transmitida em não sei quantas línguas, é devido à visão do David Stern, um homem a quem todos nós devemos esta capacidade de liderança verdadeiramente ímpar. Carlos, foi na altura da notícia do falecimento do David Stern, foram muitas as vozes que vieram exatamente fazer isto que o Carlos acabou por dizer, sublinhar o seu papel na globalização do jogo, do produto da NBA. Por muito que ele fosse apupado nos drafts como de resto é hábito com os comissários, o que é facto é que toda a gente está agradecida pelo papel que ele teve na globalização do jogo. Entretanto, houve a passagem de testemunho para o Adam Silver, que apanhou a NBA numa altura em que foi preciso aplicar algumas reformas, e o seu espírito de inovação parece ter encaixado que nem uma luva naquele momento. Aquele episódio com o Sterling ali em LA, uma série de episódios, uma série de reformas que ele está a pôr em prática. O Adam Silver, pelo que conhece o Carlos, é a pessoa certa, no papel certo, neste momento na NBA, e para fazer a NBA atravessar este momento que está a atravessar agora? Eu acho que não podia haver melhor. Assim, primeiro, ele teve 20 anos para se preparar para este cargo. Ele era, digamos, o assistente, ele era a segunda figura de Estado dentro da NBA e, portanto, ele aprendeu com um mestre que era o David Stern. O David Stern também produziu algumas reformas. Eu recordo-me de uma, porque eu acho que fui testemunha desse momento em que ele tomou essa decisão. Não foi nesse dia, mas foi passado uns dias, em que estávamos num All-Star Game e entra um grupo de jogadores, eu não vou dizer o nome porque são um grupo de jogadores que vinham vestidos de tal maneira que a impressão que eu fiquei na altura é que vou ser assaltado. Portanto, assim, o chamado na altura era assim que era chamado, o gang style. E eu estava ao pé do David Stern, e eu acho que naquele dia ele tomou aquela decisão de mudar de gang style para business style. Para o famoso o dress code, não é? Dress code. E que na altura foi tremendamente contestado, e hoje em dia ninguém contesta, porque o próprio dress code permite aos jogadores expressarem-se da maneira que querem, e tem sido giríssimo ver, do ponto de vista da fashion, a criatividade de certos jogadores para desafiarem o dress code e estarem espetaculares. Mas nós aqui neste podcast... Está a falar do amigo do Ricardo. Era o que eu ia dizer, neste podcast não falamos do Russell Westbrook, é raro. O Carlos... Eu não sei do que é que estão a falar agora, deixei de ouvir. Isto é uma coisa de televisão que às vezes dificuldades técnicas não permitem ouvir tudo. Mas Carlos, só para completar a resposta em relação ao Adam Silva, assim, o Adam Silva tem demonstrado uma coragem fantástica, uma capacidade de liderança, e assim, nos tempos difíceis é que se vêem de facto quem são os grandes líderes. E ele, inequivocamente, desde que tomou esta responsabilidade de liderar a NBA, ele tem demonstrado nos momentos mais difíceis os seus valores, as suas capacidades, a sua determinação, em defesa dos valores e não em defesa de compadrios. Portanto, ele é um líder inquestionável, e este momento difícil é bom termos líderes como ele à frente de todo o processo. Deixa-me ir aqui ao Facebook. O João Vicente diz: em alturas do Natal, quando o Ricardo ou qualquer outro comentador fala em surpresas, toda a gente pensa logo: será que vem aí o Carlos Barroca, One Night Only? O Tiago Silva também diz: saudades de ouvir o lendário Carlos Barroca. O Carlos está para o basquetebol português como o Greg Popovich está para a NBA. Um grande abraço. E o João Vicente acrescenta ainda: e nós devemos, não só ao Carlos, mas ao Ricardo, aos Miguéis, ao Velãs, etc., grandes noites da NBA com grandes jogos e comentários. Quem é que imaginaria há 10, 15 anos termos jogos todos os dias e mesmo vários na mesma noite? Carlos, qual é a melhor memória que tem de comentar os jogos à noite com o Luís Avelange, que era foi o seu companheiro de eleição durante muitos anos? Temos algumas engraçadas, outras menos engraçadas. Eu diria uma das mais engraçadas foi na primeira fase da Sport TV, no primeiro ano. Nós fazíamos os comentários ali
ao pé do Lumiar, ao pé do estádio de Alvalade, porque na altura a RTP era também proprietária da Sport TV, tinha 33%, e depois havia outras duas entidades, e no primeiro andar havia uma cabine que era um triângulozinho pequeníssimo. E nós, pronto, trabalhávamos muitas horas e bebia-se umas Coca-Colas, passa aqui a publicidade, umas Coca-Colas, comia-se qualquer coisa, não sei o que, né? E eu tinha o hábito, que era um hábito que tinha, de comentar, eu vou tentar imitar a posição, estava sempre deitado para trás e, se possível, com os pés em cima da mesa. Era uma posição, pronto, para mim cómoda, para relaxar as costas, por aí fora. O que é que aconteceu naquele dia? A cadeira eram cadeiras com rodas e, de repente, talvez porque me inclinei demasiado para trás, baldei-me e caí no chão. Não tem problema nenhum, a gente continua a falar, continua não sei o quê. O problema foi que eu não conseguia sair do chão porque eu não tinha espaço para me levantar. E então era o Luís a comentar e a rir, eu a rir, e tivemos ali os minutos, esquece isto, quando é no ar é contagioso, porque depois uma pessoa começa-se a rir e não consegue parar. É verdade, e a gente confirmo. ria, e eu não conseguia sair do chão, portanto foi assim uma cena um bocado caricata. Há outras menos próprias. Eu lembro de uma noite que eu saio, tenho o carro estacionado exatamente à frente da Sport TV, e quem sabe, o Ricardo sabe isso, quando sai da Sport TV tem que se virar à direita, porque não há como virar à esquerda, ok? E eu, às 4 da manhã, cheio de sono, está o pessoal fora do carro, o Luís, que às vezes eu dava boleia, nesse dia tinha alguém para lhe dar boleia, está o pessoal fora do carro, eu entro do carro, digo adeus, e arranca, em vez de virar à direita, fiz aquela coisa para a esquerda, que o Ricardo sabe o que é proibidíssimo, para assim, traço contínuo, não sei o quê. Andei para aí 10 metros e atrás de mim, ok... polícia, sai do carro, e portanto o pessoal todo à porta da Sport TV a rir-se, tipo, tu não viste o carro da polícia atrás de ti? E o polícia sai do carro e diz-me, com toda a legitimidade: professor, então você não viu que a gente estava atrás de si? E eu respondi sinceramente: não, se tivesse visto não tinha virado à esquerda. Bom. Eu também tive uma história com polícia este ano, por causa da Sport TV, que eu estava a queimar para chegar à Sport TV, e pronto, acelerei um bocadinho mais do que devia e de repente passou-me um carro à frente com as luzes a dizer para eu encostar, e eu pronto, já me tramei e vou chegar atrasado. Quando eu saí do carro, aliás, o agente veio à minha janela, e quando eu abri a janela ele disse: Sr. Ricardo, não me diga que vai comentar o jogo dos Pelicans com os Rockets. E eu a pensar para mim: yes, já me safei, eu vou sim senhor. Ok, mas não se livra da multa. E no fim desejou uma boa transmissão e pronto, eu paguei a multa na hora. Já tiveste menos sorte do que eu, porque eu acabei por dizer ao polícia nessa noite: tem toda a razão, multe-me à vontade, mas olha, multe-me depressa que eu estou cheio de sono, quero ir para casa dormir. E o polícia foi simpático e disse: então, mas você não viu que fez uma asneira? Disse: fiz uma asneira, mas é assim, não há nenhum carro do lado direito nem do lado esquerdo, evidentemente fiz uma asneira, por favor multe, mas deixe-me dormir que eu estou mesmo cheio de sono. E o polícia acabou por ser simpático e deixou vir, coisa que o Sr. Luís Avelãs e os outros bandalhos que estavam ao pé dele, incluído o Luís também, no outro dia, pagaste-as bem, não sei o que, porque achava que eu tinha sido multado. Mas não fui. Mas não devemos abusar da imagem pública para ser beneficiados, seja no que for, porque as regras são para cumprir. Claro, não devemos ser o exemplo de mal fazer, devemos ser um bom exemplo. E por falar em bons exemplos, eu já 2 vezes cocei a cara aqui durante esta transmissão, e se há um conselho que a NBA dá e que toda a gente dá à volta do mundo hoje em dia, é que lavar bem as mãos e não tocar na cara, porque aparentemente parece que o tocar nos olhos, o tocar na face, o tocar no nariz, ou na boca, mãos, sim. Exatamente, e portanto temos que ser um bom exemplo e não um mau exemplo. Carlos, uma das perguntas que eu lhe queria fazer tem a ver com o facto da forma como os americanos, vamos por assim dizer, olham para o basquetebol europeu, olham para os jogadores europeus. É uma coisa, ou melhor, nem só europeus, vou dizer não americanos, acho que é mais seguro dizer assim. O Ricardo sabe da minha paixão pelo Manu Ginóbili, por isso é que eu estou a incluir aqui europeus e não americanos. Mas é uma paixão, só para esclarecer, paixão a que nível? Só para nos entendermos, não tem problema nenhum. Carlos, como é que eu lhe explicar? É todos não, os níveis. É um man crush. É aos níveis que ele quiser que seja. Neste momento, para mim, é assim. Atenção, Carlos Barroca tem o contacto do Ginóbili e pode-se arranjar aqui qualquer coisa. Atenção. Sim. Aliás, não sei se lhe quer ligar já, não sei se quer pô-lo na chamada ou não. Acha que ele está acordado?
É chato. Pá, Se calhar é neste chato. momento em que o mundo está em turmoil, eu não quero causar mais perturbação na vida dele. Ok. Como é que acha que a percepção que os americanos têm dos jogadores europeus ou dos jogadores não americanos tem vindo a mudar ao longo dos anos? E acha Tem que vindo a esta mudar. Lucamania ajudou também ou não? Acho que tem vindo a mudar, e sim, se nós olharmos historicamente para coisas que têm acontecido no basquetebol americano, vimos que há uma mudança. Pode não ser tão rápida como a gente achava que devia ser, mas é assim, o país tem as suas características próprias, tem a sua cultura do que é o basquetebol e o que as pessoas sabem de basquetebol, e assim, aquilo que para nós é verdade não é verdade para outros, aquilo que é verdade para eles não é verdade para nós. O tempo tem consumido esse espaço. Pensemos que o Dirk Nowitzki já foi o MVP da Liga, jogador alemão. Pensemos que jogadores... Steve Nash também canadiano. Steve Nash também, canadiano. E no ano passado, 4 dos 6 prémios individuais foram para não americanos, não é? Agora é assim, há uma coisa que eu acho que ainda não percebem, ou não percebem na totalidade, e aqui atenção que há sempre uma distância diferente daquilo que são os responsáveis de scouting. E os responsáveis de scouting viajam pela Europa e veem jogos na Europa, e aquilo que é depois a decisão final em termos de negócio. E a decisão final em termos de negócio, olham para o talento do jogador, olham para a longevidade do jogador e olham para aquilo que ele pode render jogando na NBA. Jogar na NBA não é igual a jogar na Europa. Isso é uma coisa que diferencia também. Há capacidades que são ótimas para o jogo europeu e que não são ótimas para o jogo da NBA e vice-versa. Claro, e, portanto, claro. há aqui um espaço de alguma condescendência, porque talento não é linear, que um talento europeu tenha êxito na América, como não é linear que um talento americano tenha êxito na Europa nas melhores ligas, nomeadamente na Sim. Euroliga. Portanto, há aqui um espaço. Agora, o talento é talento e o talento merece espaço. E assim, a história da NBA e dos drafts está cheia de histórias, mesmo antes da invasão dos jogadores estrangeiros, se pode assim dizer, ou fora dos Estados Unidos, de erros que foram cometidos. Assim, se nós Claro. olhar, Os passávamos Darkos aqui Milicites, os Bargnanis, uma série de histórias, não é? Mas O eu nem Bargnani sequer mesmo vou- assim, Mas eu nem mas sequer o vou aos Milici- jogadores, Ricardo, nem sequer vou aos jogadores estrangeiros. Se olharmos para a história dos drafts, só dos jogadores sim. americanos, temos um mundo de histórias de jogadores que foram escolhidos na primeira posição e que nunca foram absolutamente nada. E há algumas Claro, histórias o bem Anthony recentes. Bennett, bem recente, o Anthony Bennett, por exemplo. Por aí fora. Portanto, o que quer dizer que é assim, há erros, e há os diamantes. Portanto, ao mesmo tempo que há erros, também há jogadores que foram escolhidos em posições baixíssimas do draft e que se encarregaram de provar game by game, season by season, que foi injusta a maneira como os escolheram. Agora, aquilo que cada um faz com a adversidade, há quem leve com a adversidade e fica o tempo todo a queixar-se dela. Há quem leve com a adversidade e use isso como elemento para se valorizar e para se tornar mais forte. Aquela história daquela declaração de Nelson Mandela, tu nunca perdes, ou ganhas ou aprendes. E, portanto, isto é um bom mote de vida para as pessoas encararem as dificuldades da maneira que encararam. E assim, a NBA está servida do melhor hoje em dia. Eu dou sempre o exemplo das ligas de verão. Eu acompanho as ligas de verão desde a década de 80 e as ligas de verão costumavam ser a joke. Portanto, havia ali jogadores com 40 anos, havia 50 escolhas de draft. Portanto, a Liga de Verão era um jogo. A Liga de Verão atualmente é fortíssima porque os jogadores que estão, digamos, da 10ª posição para lá, o 11º, 12º, 13º, 14º, esses jogadores são cada vez mais pressionados pelo talento emergente. E o talento emergente, hoje em dia, não vem só da própria NBA ou da G-League, vem das melhores ligas mundiais e vem dos jogadores estrangeiros. Portanto, isto faz com que, muitas vezes, na Summer League, apareçam a jogar jogadores que são jogadores que nós ficamos admirados. Este tipo está aqui, significa que não tem contrato. E, portanto, isto empurra todos os dias o nível da liga para ser melhor todos os dias. Os melhores jogadores do mundo jogam todos os dias uns com os outros. Os melhores jogadores da liga todos os dias têm que criar novos objetivos, estabelecer novas plataformas para não serem ultrapassados pelos outros que lhes estão a morder os calcanhares. Isto é ótimo no basquetebol, como em qualquer outra atividade da vida ou desportiva.
Carlos, nós aqui em Portugal vivemos cada vez mais com a esperança de termos a curto, médio prazo um português na NBA. Vivemos a onda do Nemias nesta altura, que tem estado a acalentar a esperança de muita gente. Não lhe vou perguntar diretamente se acha que o Nemias... falou há pouco daquela questão dos jogadores que encaixam melhor na NBA do que no basquetebol europeu, ou ao contrário, e por acaso fala-se muito que o Nemias tem características que encaixam até melhor na NBA do que propriamente noutras ligas. A rim protection, o facto dele ser um jogador com uma envergadura muito grande, um poste, e que cada vez menos se vê em postes na NBA, mas um poste com as características para a NBA atual. Eu não lhe vou perguntar se acha que o Nemias cabe ou não na NBA, mas vou-lhe perguntar se podemos ter de facto essa esperança de a breve prazo, seja o Nemias ou a médio prazo, porque cada vez mais temos miúdos à procura da NCAA e do contacto mais direto com esse degrau imediatamente antes da NBA, de termos um português na Liga Norte-Americana. Deixe-me, antes de já responder de uma maneira diferente, a WNBA já teve uma das melhores jogadoras sempre, Tisha Penicheiro, a Mary Andrade. Temos a Mary que está nos New Orleans Pelicans, não é? Temos dois portugueses na NBA, temos o Carlos Barroca e temos a Mary Andrade. Mary Andrade é treinadora adjunta da G-League Team dos Pelicans. E portanto, por que não pensar em continuar a subir na sua carreira? Eu atualmente já tenho uma posição de Associated Vice President, que é uma das posições mais altas da Liga, e quanto ao talento, eu vou responder da mesma maneira que respondi sempre quando, como comentador da RTP, ou mais tarde da Sport TV, me perguntavam quando é que vamos ter um jogador na NBA. Perguntei aos jogadores, se me perguntar se o Nemias tem talento, tem talento, e tem uma coisa que não se compra no supermercado: tem altura, tem capacidade atlética, tem envergadura, tem qualidades fantásticas. Há muitos que não têm, se calhar, o que ele tem, e já são jogadores da NBA. O que é que diferencia a maior parte das pessoas e das pessoas com talento? O que é que fazem com o talento que têm? Quanto é que são capazes de fazer para transformar talento em produção constante? Quanto é que o Nemias ou qualquer outro jovem que há por aí, porque é fácil dizer o que é ser jogador da NBA, é fácil dizer. Agora, todos os dias a competição, e há pouco falávamos disso em relação aos jogadores já estabelecidos até, os jogadores da NBA sabem que todos os dias têm que trabalhar mais e melhor que todos os outros que concorrem para o mesmo lugar, para não perderem o seu lugar ou para recuperarem o seu lugar. Eu gosto sempre de contar uma história de um jogador que eu admirava imenso e continuo a admirar, porque ele desapareceu fisicamente, mas continua entre nós. Uma história dos Jogos Olímpicos, em que o Mike, como é que chama o treinador dos Houston Rockets? Mike D'Antoni. Está a tomar o seu pequeno almoço às 7 da manhã, e nesse dia o treinador, Mike Krzyzewski, tinha decidido que não iam treinar de manhã, tinham um jogo às 6 ou às 7 da tarde, então não iam treinar de manhã, e às 7:15 da manhã o Kobe sai do elevador com o seu staff, e o Mike D'Antoni achou estranho, porque eles tinham dito que eles podiam ficar a dormir, portanto não iam treinar de manhã, e foi atrás dele perguntar-lhe se passava alguma coisa errada, se estava tudo bem com ele, se estava doente ou coisa assim. Ele, não, vou só fazer a minha rotina. Ele saiu do hotel às 7 da manhã e regressou era 1 e tal, portanto ele foi fazer a sua rotina durante 5 horas. E depois as pessoas, quando viam os jogos do Kobe, achavam: este tipo mete as bola no cesto, parece tão simples, parece tão fácil. É simples, é fácil, porque tem a ver com repetição, intensidade, repetição, concentração, intensidade, repetição, concentração. E eu acho que nós temos, particularmente nos tempos de hoje, temos muita gente talentosa. Eu encontro muita gente talentosa no mundo, que todos dizem que querem ser jogadores da NBA. E alguns que já encontrei menos talentosos estão na NBA, porque têm coisas que os diferenciam: capacidade de ouvir, capacidade de entender, capacidade de arranjar um argumento técnico, físico ou psicológico que o torne diferente e especial, porque a NBA está sempre à procura de qualquer coisa especial. Pensa, por exemplo, o Bruce Bowen, que foi um jogador campeão da NBA várias vezes, estava a jogar em França antes de jogar na NBA. Pensa, por exemplo, no Tony Parker, que várias vezes foi rejeitado pelo Greg Popovich,
O próprio Porque achava Ginobili, não é? Escolha se número por aí- 52 do draft, não é? por aí fora. Portanto, é assim, não significa nada o momento de entrada. O que significa é o momento de saída. E o Ginóbili, quando saiu, e eu nisso tenho que concordar com o Diniz, com o João Diniz, o Ginóbili, para mim, era um dos melhores jogadores do mundo, não só pelo aquilo que fazia atleticamente e tecnicamente, mas por aquela fúria que ele tinha de ganhar, aquela explosão e aquele assumir que tinha em todos os momentos do jogo. Assim, não há ninguém, a menos que sejam pessoas que não gostem do jogo, não há ninguém que olhe para o Manu Ginóbili e consiga gastar mais tempo a pensar nos seus defeitos do que nas suas qualidades. E, portanto, é um jogador, de facto. Escuta estar a rir, João Diniz, que eu não estou a dizer isto para te agradar. Ele era, de facto, Eu estou quase arrepiado e quase a verter uma lágrima, porque este pode ser um dos momentos mais felizes da minha vida. Eu não sei se isto se pode dizer aqui neste espaço, mas antes uma lágrima do que verteres outra coisa qualquer. Deixem-me só ir aqui ao Facebook, porque já temos vários comentários. Por acaso, a propósito do Mais Tiago de 3? Mais o quê? 3? Mais 3 pessoas? Não, são os mesmos 3. Comentam várias vezes os mesmos 3. Sim. O Tiago Silva diz: o que tem a dizer sobre o Nemias Queta? Já foi aqui respondido. O Hugo Silvestre diz: saudades de ouvir aos sábados e domingos na RTP o professor Carlos Barroca e o professor João Coutinho a relatar o basquetebol. O Nelson Cerqueira diz: para mim é a voz da NBA em Portugal, alguém que marcou o meu gosto pelo jogo nos anos 90. Um grande abraço para o Sr. Carlos Barroca, tratem bem essa lenda. Não estamos a fazer se calhar aquilo que estavas à espera, mas estamos a dar o nosso melhor. E o Luís Afonso diz ainda: uma pergunta para o professor conhecedor da realidade asiática e tendo já passado a NBA a alguns jogadores chineses, teremos muito em breve algum coreano, filipino ou de outra nacionalidade na Liga Americana. Adicionalmente, o Luís Afonso diz: João Diniz pergunta ao professor se pode contar a história com o Moses Malone. Eu estou mais interessado na história com o Moses Malone, na verdade. Assim, eu vejo aqui no meu ecrã do lado esquerdo em cima está aqui uma bolinha vermelha, mas é um vermelho muito leve, portanto tinha que ser um vermelho muito mais forte mesmo nem é para cima de 18 anos, tem que ser gente mais crescida. Não, há histórias. O Luís Afonso sabe essa história, porque já lhe contei, um bom amigo, o Luís Afonso, um abraço para ele, um homem que nos acompanhava muito nas nossas transmissões e na sua presença e ainda acompanha nos nossos petiscos, bom homem, e sabe essa história. Assim, no dia que eu decidi escrever um livro, há tantas histórias para contar, João Diniz, porque algumas muito engraçadas, algumas com grande sentido de humor, algumas podem-se contar, outras nem tanto. Essa do Moses Malone não se pode contar. Até por respeito a mim próprio e a ele. Mas não é por mim, a mim não me aconteceu nada, mais por respeito a ele. As pessoas, o facto de eu saber segredos das pessoas não me dá senão maior responsabilidade é respeitar essas mesmas pessoas. Certo. Carlos, eu fiquei curioso. Carlos, antes de irmos embora, e antes do Ricardo contar a história que tem consigo, e eu também contar a história que tenho consigo, que o Carlos não sabe, queria lhe perguntar se tivesse de escolher um 5 ideal de sempre na NBA, e vou desde já alongar a pergunta para quem está a ouvir, para deixarem as vossas sugestões de 5 ideal de sempre da história da NBA, quem é que o Carlos escolhia? Olha, eu acho que não ia escolher. Normalmente as pessoas, quando falam em talento, tentam meter o base e os postes e não sei o quê. Eu, se tivesse que escolher talento, se calhar ia mais ousado no tempo em buscar talento que não é o talento de hoje. Ia buscar o Kareem Abdul-Jabbar, porque acho que ele escreveu as histórias mais fantásticas com aquele movimento único, que era a marca registrada do Skyhook, um lançamento de gancho, que eu acho que nunca mais houve ninguém na história do basquetebol que soubesse interpretar tecnicamente e com a eficiência com que ele o fez, o que ele ainda é, e o Ricardo me corrija se estou errado, ainda é o líder de pontos da história da NBA, portanto, o jogador com mais pontos marcados na história da Liga. Ia buscar outro jogador do antigamente, o Dr. J, Julius Erving, um homem que vocês não eram sequer nascidos quando ele deixou de jogar. Uma lenda do Rucker Park. É uma lenda, porque ele foi o primeiro jogador numa era em que começou-se a ver basquetebol um bocadinho internacionalmente. Era um jogador que fazia levantar toda a gente dos seus lugares, porque ele foi o primeiro jogador aéreo.
Depois torna-se mais complicado escolher os 3 seguintes. Um é muito fácil, é o Michael Jordan. O outro é muito fácil, é o Kobe Bryant. E depois, para escolher mais um, é um cabo de trabalhos, porque tenho para aí 100 na cabeça. Vocês desafiaram-me a responder esta pergunta. É o Manu Ginóbili. Não há dúvidas, é Manu Ginóbili, não há dúvidas, cara. Não, o Manu Ginóbili é suplente daquele que foi, talvez, e também para nós em Portugal, porque ele veio a Portugal 2 vezes, aquele que era dono do sorriso mais aberto da NBA, e que revolucionou também na sua década como jogador nos anos 80, com o Showtime dos Lakers, Magic Johnson. Muito bem, fica feita a escolha. O Luís Afonso agradeceu já pela não resposta, mas gostei de ver os sorrisos nessas caras. O Tiago Silva disse Kobe, Jordan, LeBron, Magic e Shaq. E o João Vicente diz: alguém aqui era capaz de ter Kobe, Jordan, Shaq, James e McGrady na mesma equipa? Não sei, eu se calhar não era. Eu por mim metia Manu e depois Ginóbili. Mais 4, Manu e mais 4. João, tu és suspeito, porque eu acho que tu metias o Manu em qualquer equipa, nem que fosse um contra um, metias o Manu Ginóbili. Sim, e não escolhias, atenção, não escolhias mal, porque o Manu Ginóbili está naquela categoria de jogadores que é indisfarçável. Os fãs que ele tem no mundo, e portanto é um jogador fantástico. Não estou a dizer isto para te agradar, ele de facto é um jogador fantástico. Ricardo, queres contar a tua história com o Carlos Barroca? Sim, posso partilhar porque conheci o Carlos há alguns anos, mas... Tem bolinha ou não tem bolinha? Não tem. Já estou mais cansado. Já me tinha cruzado com o Carlos quando era muito miúdo, e eu comecei a jogar com cerca de 10 anos, mais ou menos, no Atlético, e depois mais tarde acabei por me cruzar com o Carlos no Atlético. O Carlos era treinador de séniores de uma equipa que tinha um americano meio doido, que era o Sean Jameson, que o Carlos conhece bem, e eu andava lá nos escalões mais jovens. Mas antes disso, obviamente fui influenciado para escolher o basquetebol, e muito da culpa é do senhor que hoje temos aqui como convidado, não só dele, bem mas também bem feita. Más influências. Não sabia que tinha influenciado assim tanto, Ricardo. Não tinha ideia que tinha sido uma influência tão grande para ti. Não, mas não só o Carlos, mas também o professor João Coutinho, que foi professor de Educação Física da minha mãe. Deixa eu fazer a minha homenagem ao professor João Coutinho. Sim. Sejam bem-vindos ao Jogo NBA da Semana. Tal e qual. E essa dupla foi a dupla que nos fez sonhar, pelo menos hoje da minha geração. Eu tenho 40 anos, portanto, quando era miúdo, comecei a ver com 10 anos, era a dupla que nos fazia sonhar, e na altura não havia internet. Eu acho que isso ajudou muito a criar o carisma do Carlos, e não só, porque de facto nós não podíamos ir buscar informação a lado nenhum, e portanto a nossa internet sobre a NBA era o Carlos Barroca. Ele era o mensageiro, à exceção de uma outra revista que havia. A NBA chegava espanhola, pela voz, não é? Sim, espanhola Gigantes. A NBA chegava pela voz do Carlos, e portanto criou essa aura de ser de facto o mensageiro da NBA. Eu lembro-me das discussões que tinha com os meus pais quando era miúdo, que eles queriam ir sair ao fim de semana, e eu não saía porque às 2h30 ou às 2 da tarde na RTP2 dava o NBA Action, e depois dava o jogo, e eu obrigava toda a gente a ficar em casa para ver isso. E na altura, e essa é a história que eu já contei ao Carlos, na altura na NBA Action, um programa que o Carlos apresentava, e curiosamente hoje eu dou voz na Sport TV, o Carlos tinha uma rubrica no fim, que era uma espécie de correio dos leitores, em que ele, todos os episódios, lia uma carta que era enviada por um dos leitores. Na altura não havia e-mails, não havia mensagens, não havia nada, não havia telemóveis, não havia nada disso. Portanto, ele lia uma carta. Era uma maravilha. Eu depois posso contar a história da carta mais bonita que alguma vez recebi, mas se houver tempo. Pronto. E na altura eu, por muito, adorava ouvir o Carlos e o professor João Coutinho, mas havia uma coisa que não me saía da cabeça. Era que sempre que davam um jogo dos Seattle Supersonics, eles referiam-se ao Sean Kemp como Rain Man, e diziam Rain Man, o homem da chuva, porque ele vinha lá de cima para afundar. E eu na altura achava que eles estavam a falar a sério. Provavelmente era uma brincadeira, mas o Rain Man é rain, reino, e não rain, chuva. E aquilo ficou-me aqui atravessado.
E então o que é que eu decidi fazer? Na altura não havia internet, não havia Basketball Reference como há agora, e então decidi ir ao meu computador ZX Spectrum carregar um jogo de NBA qualquer que havia na altura e fui aos plantéis das equipas todas da NBA, entrar na ficha do atleta, de todos os atletas da NBA, e escrevi uma carta, escrevi literalmente à mão, uma carta manuscrita, em que anexei os nomes de todos os jogadores e a todas as alcunhas dos jogadores da NBA, que é para eles nunca mais se enganarem. E foi curioso que umas semanas mais tarde o Carlos, no final de uma NBA Action, brincou com essa situação pela paciência que eu tinha tido na altura, tinha 12 anos, se não estou enganado, que eu tinha tido para escrever folhas e folhas e folhas com 400 ou 450 nomes e com as respectivas alcunhas. Portanto, isso diz bem dos choninhas que eu era e pronto, e isso tocou-me também de forma especial. Na altura eu não tinha sequer um cesto de basquete em casa, fazia como a Tisha, atirava a bola para aquela barra que segura os cortinados e portanto o Carlos também me influenciou nessa altura e fica o meu agradecimento porque tocou-me de uma maneira especial e quem sabe se não foi a partir daí que despertou também o meu interesse para ver a outra parte do jogo e para poder construir o que hoje acaba por ser aquilo que faço, né? Que esta feliz coincidência de hoje estar na Sport TV a comentar os jogos da NBA. Mas, Ricardo, agora a responsabilidade é tua, porque cada vez que tu falares em televisão, cada vez que comunicares, pensa que podes fazer a diferença entre influenciar alguém positivamente para a sua vida ou influenciar negativamente. Portanto, essa... Eu sei. Infelizmente tem sido mais essa última parte, Carlos. Infelizmente tem sido mais essa última parte. Lamento. Nós hoje em dia não recebemos as cartas manuscritas, mas recebemos algumas lembranças lá na Sport TV, mas quando nós influenciamos negativamente, não se preocupe que as redes sociais fazem questão de nos fazer chegar essa informação muito rápido. Aprendi isso muito cedo, porque eu lembro de pai, depois da primeira, segunda semana de trabalho na RTP, eu perguntar ao professor João Coutinho: João, isto está a correr bem? E o professor João Coutinho: sim, está a correr bem. Eu: mas como é que sabe? Ninguém nos diz nada. Ele: se ninguém nos diz nada é porque está a correr bem. Se estivesse a correr mal, já alguém tinha dito. Há tempo de eu contar a história da minha carta preferida. Sim, senhor. Uma carta que recebemos de uma senhora que tomava conta de duas tias velhotas, ambas tinham perdido a visão, e que nos escrevia uma carta a dizer que elas viam os jogos através da nossa voz e que não perdiam um jogo da NBA, que era uma das coisas favoritas das velhinhas, e então a sobrinha escreveu-nos a carta a agradecer a nossa alegria, a nossa intensidade e a nossa capacidade de explicar o jogo, que as velhinhas adoravam ouvir os comentários da NBA. Sei que é sempre especial. Eu agora até tenho vergonha de contar a minha história, mas eu tenho ideia de lhe ter pelo menos apertado a mão numa coisa que eu acho que o Carlos organizou, que se chamava NBA Jam Session, que aconteceu no Parque das Nações 1999. 1999, e um dos momentos mais felizes da minha vida, para além de eu ter gravado as finais dos Lakers com os Pacers, também deve ter sido mais ou menos por essa altura em cassete, e ter visto aquilo em repeat e daí saber os nomes de quase todos os jogadores dos Pacers dessa altura, e dos Lakers também, mas de ter na memória um dos momentos mais felizes da minha vida, que foi relatar com o meu pai o final de um jogo entre os Houston Rockets e os Portland Trail Blazers, porque lá na NBA Jam Session era possível. Ou seja, nós sentávamos no sofá, colocávamos os fones e depois levavam um CD para casa. Exatamente. A cassete, levámos uma cassete para casa, ou seja, era a cassete com o jogo e com os nossos comentários. Eu lembro-me, eu e do meu pai, temos feito esse relato, eram 2 minutos e tal, acho eu. Temos feito esse relato e disse ser das melhores memórias que eu tenho da minha infância, e tenho-lhe de agradecer assim também por ter proporcionado isso. João, portanto, obrigado. Eu é que agradeço de me trazer à memória essas coisas, porque há coisas da minha vida que já fiz. A minha vida tem sido muito intensa em muitas áreas, pessoal, sentimental, filhos, trabalhos, coisas diferentes da minha vida, que eu às vezes esqueço-me das coisas que já fiz. E, portanto, essa Jump Session foi giríssimo. Vieram as Laker Girls, veio uma equipa de saltadores de Ljubljana, da Eslovénia, veio o Mario Eli, era o representante da NBA,
tivemos cerca de 30 mil pessoas que passaram pelo Parque das Nações, foi uma coisa giríssima. E então, para mim, que sou um maluquinho de basquetebol, tudo o que tem a ver com basquetebol é uma recordação boa. Conheci gente nessa altura que ainda trabalha na NBA, com quem tenho o prazer de trabalhar hoje em dia, e portanto é uma excelente memória. Obrigado por revivar a minha memória. Tenho uma camisola do Michael Jordan assinada pelo Mario Elie e, se não me engano, por um jogador que também veio, que acho que era o Ray Johnson. Não, um jogador Michael Ray Johnson. Michael J. Johnson. Ray Sugar Johnson, something like that. Exatamente, isso mesmo. Michael Richard, sim, um jogador. E tenho a t-shirt, tenho a camisola que nunca lavei do Michael Jordan assinada por eles. Eu nunca usei nos treinos, nada. Carlos, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Espero que não o tenhamos. Não, foi divertido. Muito, sem ser com o brilhantismo. Olha, e João, se me permites interromper uma última vez, já estamos nas despedidas. O Carlos dizia agora que a sua vida tem sido um carrossel a todos os níveis. Fica aqui mais uma nota, porque eu acabei de receber uma mensagem do Miguel. Portanto, muitos parabéns, vovô, mais uma vez. Isso é que é uma grande notícia. Isso é que é uma grande notícia. Bem-vinda, Julieta. Boa, é desta Julieta Belmar Barroca. Anuncia-se aqui ao mundo. Nasceu a Julieta Belmar Barroca, quarta netinha. É verdade. O clã Barroca continua. Sim. E agradecer ao Carlos mais uma vez por estar presente. Agradecer também, porque isto é importante, ao podcast Café Belgrado, que nos deu props diretamente do Brasil, e também ao Lance Livre, uma página de Facebook que faz questão de nos partilhar cada vez que fazemos um live. Um grande abraço ao Miguel, já agora, que também já cá veio e que se portou tão bem ou melhor do que o Carlos. Cuidado com as provocações, parabéns ao avô, João Diniz. Parabéns ao pai. Cuidado, que o microfone ainda está ligado, cuidado com as provocações. Obrigado, parabéns ao avô, parabéns ao pai. E Ricardo, nós voltamos a ver para a semana. Um dia destes, talvez. Sim. Obrigado. Continuação de um dia ou de uma noite fantástica. Making sure that you know why, because this is forever.